Modelos atômicos, da antiguidade até os nossos dias atuais. Para entendermos bem como a evolução atômica ocorreu ao longo dos séculos, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer um pouco da história do átomo, né? História essa que começa muito antes da química ela se estabelecer enquanto ciência. Para que a gente tenha noção, a ideia de átomo ela data de aproximadamente 400 anos antes de Cristo, quando dois filósofos gregos eles imaginaram a ideia de átomo, Leucipo e Demócrito. O que eles pensaram? Que se nós pegássemos qualquer tipo de material e fôssemos dividindo este material ao meio, em um determinado ponto existiria um limite em que, a partir daí, não seria mais possível fragmentar a matéria. A este ponto eles deram o nome na época de átomo, que significa partícula não divisível. Mas é bom saber que muitos dos filósofos, aí destaca-se o próprio Aristóteles, não acreditavam na ideia atômica. E aí, durante aproximadamente 2.200 anos, esta ideia de átomo ela foi rechaçada. Até que, no século 17, 18, esta ideia foi novamente tomada em voga. Por quê? Muitos dos cientistas iniciais da química, como o próprio Lavoisier e Dalton, eles voltaram a ter a ideia de átomo, imaginando que as coisas funcionavam de que forma? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A principal lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. Para explicar essa lei, no início do século XIX, Dalton criou o seu modelo atômico. Ele imaginou o seguinte: nos seus três postulados básicos, ele pensou, em primeiro lugar, os átomos devem ser esferas pequenas, maciças e indivisíveis, ou seja, um átomo ele é indestrutível. Segundo, átomos de elementos químicos diferentes apresentam massas e tamanhos diferentes, criando, portanto, a ideia de elemento. E em terceiro lugar, durante uma reação química, os átomos eles não são criados e nem destruídos, simplesmente ocorre uma reorganização, um agrupamento ou uma separação de átomos, gerando substâncias novas. Com isso, ele conseguiu comprovar de maneira extremamente didática a lei da conservação das massas. Mas como todos nós sabemos, a ciência em si, e a química não é diferente, é uma ciência experimental e o tempo inteiro ela vai evoluindo. Ao longo do século XIX, uma série de pensadores e uma série de novas experiências foram surgindo, demonstrando que a ideia atômica proposta por Dalton ela não estava de todo correta. E aí foi necessário fazer um pequeno ajuste, modificando e evoluindo o modelo atômico. Foi o que ocorreu em 1897, quando Thomson ele propôs um novo modelo. Esse modelo de Thomson era formado por uma esfera, também positiva. Observe que a esfera proposta por ele é uma esfera positiva homogênea, recheada com cargas elétricas negativas. Sendo assim, ele introduziu a possibilidade da natureza elétrica da matéria, ou seja, a eletricidade estava presente na matéria, deixando de lado a ideia de que a matéria era formada apenas por entidades elementares desprovidas de cargas elétricas. Neste meio tempo, uma série de revoluções também ocorreram dentro da ciência, e uma se destaca em particular, que foi a descoberta da radioatividade. A radioatividade foi descoberta em 1896 por um cidadão francês chamado de Becquerel, onde ele percebeu que um sal chamado de sulfato duplo de potássio e uranila tinha a capacidade de emitir partículas ou ondas eletromagnéticas. Vários cientistas, inclusive no século XX, foram estudar o fenômeno da radioatividade, mas tem um particularmente que nos interessa, que é Rutherford, aquele mesmo do modelo atômico. Bom, Rutherford foi um dos descobridores das três formas de radiações. Ele descobriu que a radiação, quando ela passava em um campo eletromagnético, ela sofria um desvio. Então, na verdade, a radiação era formada não por uma única entidade, e sim, no mínimo, duas entidades diferentes. Foi ele o descobridor da radiação alfa, que hoje nós sabemos ser composta de 2 prótons e 2 nêutrons, e da radiação beta, que nós conhecemos ser formada hoje por um elétron. Esta radiação alfa foi utilizada por ele na famosa experiência em 1911. De que forma? O que ele fez? Qual a grande revolução proposta por Rutherford?
Na experiência que vai ser descrita agora, Rutherford pegou um pouco de elemento químico polônio, um elemento químico que emite radiação alfa, e colocou dentro de um recipiente de chumbo. A função desse recipiente de chumbo é evitar o espalhamento da radiação alfa em todas as direções. Na frente desse experimento, ele colocou uma lâmina extremamente fina de ouro e por trás de todo este aparato, ele colocou uma chapa fotográfica, de forma que, da maneira que o nosso experimento está sendo descrito, ele foi composto em 3 Partes diferentes. o emissor de radiação alfa, a lâmina de ouro como um anteparo e o sistema contendo um filme fotográfico para detectar a passagem ou não da radiação. Lembrando que a radiação alfa é invisível ao olho humano, a única maneira que ele tinha de detectar ou não a sua passagem era a partir da chapa fotográfica. O experimento feito desta forma comprovou que o átomo nunca poderia ter sido da forma imaginada por Thomson. Por quê? Durante o experimento ele percebeu que a maior parte da radiação passava direto pela lâmina de ouro sem sofrer absolutamente nenhum desvio na sua trajetória. Uma pequena parte sofreu um desvio de trajetória ao passar pela lâmina de ouro e uma pequena parte também bateu nesta lâmina de ouro e voltou, descrevendo o processo. Aproximadamente para cada 10.000 partículas lançadas, 9.998 partículas passaram direto sem sofrer absolutamente nenhuma interferência. Uma das 10.000 partículas sofreu um desvio de trajetória ao passar pela lâmina de ouro e apenas uma bateu na lâmina de ouro e voltou. A partir dos dados experimentais, que conclusão Rutherford chegou? Em primeiro lugar, se uma partícula bateu e voltou, é porque encontrou alguma coisa maciça. Esta parte maciça ele chamou de núcleo atômico. Se a maior parte da radiação não sofreu nenhum tipo de espalhamento, passou direto pela lâmina de ouro, é porque não encontrou absolutamente nenhuma resistência. A esta região ele deu o nome de eletrosfera. Mas e se uma partícula sofreu desvio? Qual a importância desse desvio? Lembrando que, de antemão, Rutherford sabia que a natureza elétrica desta partícula alfa era positiva, o que acontece? Ao passar próximo do núcleo atômico, como esta partícula sofreu um desvio na sua trajetória, isso significa dizer que o núcleo atômico tem que ter exatamente a mesma carga da radiação alfa. Lembrando que cargas iguais se repelem, tá? Então foi por esse motivo que Rutherford colocou no núcleo atômico as cargas positivas, tá? E os elétrons ficariam aonde? Já que o núcleo atômico é composto por cargas positivas, na eletrosfera é que se encontram os elétrons. Surgiu aí um pequeno probleminha que era: nós sabemos que cargas opostas se atraem. Então, se o núcleo atômico é positivo e a eletrosfera contém as cargas negativas, por que os elétrons da eletrosfera não caem no núcleo? Depois de muito pensar, Rutherford chegou à seguinte conclusão: na verdade, os elétrons não caem no núcleo porque esses elétrons eles não estão parados. Foi daí que surgiu a ideia do modelo do sistema solar, ou seja, o núcleo atômico atuando como o Sol e os elétrons atuando como os planetas girando ao redor do Sol. No momento em que estes elétrons giram ao redor do núcleo atômico, o que acontece? Eles criam uma força centrípeta que se opõe à força de atração núcleo-elétron. Sendo assim, os elétrons podem ficar o tempo inteiro girando nestas órbitas estacionárias sem absolutamente nunca cair no núcleo atômico. Mas não pense que os modelos atômicos terminaram por aí, não. Como a ciência continua em um processo constante de evolução, outros modelos atômicos foram surgindo ao longo do tempo até os nossos dias atuais.